E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como eu sempre falo, a sexta-feira, ela nunca decepciona. É aquele dia que você tem a certeza que vai acontecer alguma coisa e não vai faltar notícia pra gente comentar. E o vídeo de hoje, quero começar falando sobre o embate Dilma versus Bolsonaro, mostrar algumas falas aí, né, alguns arroubos autoritários e algumas fake news que o Lula andou falando e Bolsonaro falou que vai processá-lo. Além disso, nesse tema, quero mostrar para vocês duas matérias interessantes no que dizem respeito ao dia 8 de janeiro. Uma nota que saiu na Revista Oeste, muita gente viu. Quero falar algumas coisinhas que eu acho que são relevantes e também mostrar para vocês uma nota que saiu na manhã de hoje no Globo, que envolve o depoimento dos militares aí lá do GSI, que parece que eles não se prepararam como deveriam. Além disso, tem uma notícia interessante que vem aí do Judiciário, a fala aí de um ministro, o Fux, quero mostrar para vocês. E ainda tem mais algumas coisinhas também nesse primeiro tema. Depois, gente, o Dilma tá com sérios problemas e seus ministros não estão ajudando. E eu quero comentar sobre a base, mostrar umas coisinhas que a Simone Tebet tentou enrolar o mercado, não deu certo, foi desmentida pela realidade. E algumas notas da imprensa questionando, cara, o que é que está acontecendo com o Dilma? Ele não tem base? Ele não era aquele animal político, o cara mais habilidoso no Brasil e agora não consegue fazer nada? E aí, pegando o gancho nesse tema, quero trazer algumas coisas sobre a pauta internacional, começando pelo Ciro Gomes, que reapareceu em uma palestra em Lisboa, falando algumas boas verdades sobre o petismo. E tem um ponto que eu acho que é bem interessante, que envolve o Banco Central e algumas notícias que vêm desde o mês de janeiro que provam toda a farsa desse governo atual. E espero que também dê tempo de comentarmos sobre a Agenda SG e até um embate que está acontecendo no governo, embate real entre a Marina Silva e o Ministério de Minas e Energia. Mas vamos começar já com a fala do Dilma, que ontem ele brilhou. Ontem ele estourou a cota do mês numa sexta-feira. Mas se bem que sexta-feira as coisas são diferentes, né? Então tem limite. Vamos aqui ouvir juntos esse primeiro pedaço. Porque aquele golpe que tentaram dar, já tinham dado um golpe na Dilma, porque ela foi caçada, impeachada, sem cometer crime. Aí tentaram dar um golpe dia 8. Aquele golpe era para ser dia 1º, mas eles tiveram medo porque tinha muita gente. Aí eles se esconderam. E aí prepararam, no sábado que a gente estava todo mundo tranquilo, eu estava até em São Paulo, numa cidade que tinha tido uma enchente, quando eu vejo eles invadindo a Suprema Corte, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Muita gente presa. Eles vão aprender uma lição. Se querem governar esse país, não deem golpe. Disputa as eleições da forma mais honesta e aguarde o resultado da urna. Bom, o Dilma já começa aí com algumas questões intrigantes. É fake news ou é verdade falar que a Dilma foi empichada, foi um golpe? Isso é fake news ou não? E é bem complicado. Eu faço esse questionamento porque a gente está no meio dessa discussão do PL 2630, que o governo não desistiu de avançar. E aí, se você fizer um vídeo, você fizer um comentário na rede social, você fizer qualquer tipo de postagem onde você fala que a Dilma ela foi impeachmentada por um crime, né, previsto e não foi golpe. Você vai estar falando a verdade ou você vai receber a Polícia Federal na porta de sua casa, você pode ser preso. E aí, como é que vai ser? Quem que vai definir isso? O Dilma ainda, ele tá tão munido, né, e tomado pelo ódio, que nem o dia do ocorrido ele conseguiu lembrar. Foi no sábado, sendo que foi no domingo. Então assim, né, mas isso é um deslize, isso é uma pequena gafe. Só que o problema é que ele é o chefe supremo desse país, né? Ele é o chefe de Estado brasileiro. Isso não é um comportamento que casa com a posição. E aí, vá que você esteja aqui me assistindo, você não seja uma pessoa de direita, você não goste de Bolsonaro nem nada, você pode ter 1001 críticas, mas creio eu que você não viu Bolsonaro enquanto presidente da República com esse tipo de discurso. Um questionamento constante do passado, de anos e anos atrás, tentando reescrever a história. Eu não vi isso em nenhum momento, muito menos falando, né, fazendo ameaças à oposição, que vai fazer, que vai acontecer, que isso, que aquilo outro, etc, tudo mais.
Você pode até falar, não, Bolsonaro era grosso com jornalista, no seu jeito de falar, disso, daquilo, outro. Mas esse discurso me parece um pouco odiento. E aí a mesma pergunta do vídeo de ontem. Quem que tá causando o ódio nas redes sociais? São os algoritmos? É o autoplay que Felipe Neto estava falando? Ou é quem lê a Folha de São Paulo, quem assiste a Rede Globo e quem anda aí, né, dando ouvidos ao Dilma? Vamos continuar. Ele ontem estava imparável. Eu não vou dar play aqui no vídeo, mas tem 2 vídeos. Eu vou mandar para vocês lá no Telegram. Em um determinado momento, ele fala aí que ele sugere que Bolsonaro aí teria uma casa de 8 milhões de dólares nos Estados Unidos e que não está o nome dele. Está o nome aí do ajudante de ordens. Fábio Van Garten trouxe aí o recorte e fala o seguinte: o Lula afirma que o presidente Jair Bolsonaro tem uma casa de 8 milhões de dólares nos Estados Unidos. A equipe jurídica do presidente já está tomando as devidas providências para o reparo de mais uma mentira. Fica cada dia mais evidente seu descontrole, seu sentimento único de vingança, em detrimento de cuidar do Brasil e de sua população. Não vai dar tempo de comentar hoje, mas o editorial do Estadão de hoje é basicamente falando que quem está atrapalhando o governo mais do que qualquer coisa que existe é o próprio Lula. Você vê que o Alckmin desapareceu dos holofotes, tá de boa na dele, né? Fingindo que nem faz parte do governo, talvez esperando a sua vez. E aí eu tava relembrando algumas noticiazinhas. Em abril, o Temer já estava sendo questionado por alguns empresários se o Lula estava batendo bem da cabeça. E aí você vê esse tipo de declaração que não se limitou à questão da mansão de 8 milhões. O vídeo de Bolsonaro faz questão da Play, ele merece, tem todos os créditos. Videozinho rápido. Quinta-feira, 12 de maio. Na próxima semana, entrarei com 2 ações contra Luiz Inácio Lula da Silva. Uma criminal e uma civil. Primeiro, ele diz que das 700 milhões de mortes no Brasil, 300 milhões, a responsabilidade é minha. Bem, são números absurdos, mas que atingem a minha honra. A outra diz que eu tenho nos Estados Unidos uma mansão de 8 milhões de dólares em nome de um assessor meu. São absurdos. Ele não pode continuar falando mentiras à vontade, não ser incomodado por praticamente ninguém. Nós faremos a nossa parte e tenho certeza que a justiça fará a sua. Boa noite a todos. Eu queria ter a fé do Jair que a justiça fará a parte dela. Aí vamos falar que o Dilma cometeu um leve deslize. Não era 700 milhões, era 700 mil. E vão passar pano daquele jeitinho. Mas independente disso, após Bolsonaro se pronunciar nas redes sociais, com esse pequeno vídeo, também vou mandar para vocês, a CNN fez aqui uma matéria com um pequeno resumo e coloca o que é que o Dilma falou. Mas tá aqui, ó. A CNN, Bolsonaro diz que vai processar Lula por falas sobre mansão e as questões aí da pandemia. Lula afirmou em um evento sobre a Lei Paulo Gustavo que o ex-presidente teria uma mansão dos Estados Unidos no valor de 8 milhões de dólares em nome do seu ex-ajudante de ordens, o Cid. A CNN, Bolsonaro negou que tem uma casa nos Estados Unidos, né, nome do Cid, diz: eu vou processar o Lula, irmão. Não dá. E são 2 ações, civil e criminal. Uma, 700 milhões. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, né, e quebrado, 3 vezes o tamanho do Brasil. O Lula matou o Brasil 3 vezes. Enfim, né? A outra teria uma mansão nos Estados Unidos em nome do Cid. Durante o evento em Salvador, Lula disse, abre aspas, acabaram de descobrir uma casa de 8 milhões do ajudante de ordem do Bolsonaro. Certamente uma casa de 8 milhões não é para o ajudante de ordem. Certamente é para o paladino da discórdia, para o paladino da ignorância, para o paladino do negacionismo. Isso é uma fala que se faça. Nesse mesmo evento, o Lula atacou o ACM Neto. E a gente comentou no vídeo ontem, chamando o cara de grampinho. Ganha o que com isso? Eu acho que nada, mas deixa lá, né? O Alckmin não quer avisar, o Alckmin quer deixar que o Dilma continue sendo autoritário, jogando contra si mesmo. Em outro momento, o presidente disse que Bolsonaro foi responsável, né, pelos óbitos, blá, 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 abre aspas, dos 700 milhões de brasileiros que perderam a vida, 300 milhões foram culpa do governo negacionista. E é engraçado, a CNN, fazendo o bom jornalismo, concedeu a oportunidade da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, a SECOM, se pronunciar, tentar esclarecer os fatos, e a SECOM disse que não vai se pronunciar, não. Tá de boa, não tem o que falar, não. Podia pedir desculpa, né? Mas não. O importante
é dobrar a meta e manter a radicalização. E enquanto isso, o Lula conta com o apoio do Felipe Neto e da Rede Globo para vender a ideia que ele é o grande democrata. Mas vamos continuar. Essa notícia eu achei bem engraçada. E eu me pergunto, será que vai sair na Rede Globo? Outra pergunta, será que as pessoas que receberam a primeira informação vão conseguir ter acesso a essa nova informação? Porque você vê, ó, joias de 16 milhões para Bolsonaro foram avaliadas em 5,6 milhões pela Receita. E a defesa está aguardando o laudo da Polícia Federal. Alguns peritos aí foram até a Suíça, lá no negócio mesmo, lá da marca, para ver o preço, para ter a mais pura convicção. E diante disso, gente, a questão é para falar, pô, mas é tipo aqui, até o hotel do Lula, né? Saiu de 90 mil para 40 mil, continua muito dinheiro. Beleza, etc, tudo mais. Agora, não é no mínimo estranho que a imprensa apareça com valor, jogue, martele dia sim, dia também. E sempre quando é Bolsonaro, eles erram para mais. Eles sempre erram para mais. Erram para mais. E eu fico assim surpreso, né? É porque que você vê, ó, precisou, né, a Receita ir atrás, dar uma olhada, né, lá da Polícia Federal, etc, tudo mais. Aqui não tem agência de verificação, como foi a questão do Lula, né, o fact-checking, falou, olha, é falso que o Lula, né, gastou 95 mil reais de diária. Aí você abre a notícia e vê, né, 44 mil. E no total foi quase 1,5 milhão. Quase. Então você vê como é o comportamento da imprensa. E aquele ponto, quem é que está acirrando os ânimos com notícias que eu acho que não cai muito bem, né? Você tem que tentar ser preciso quando dá algumas informações. Mas vamos lá, né? O Vanguard pergunta assim, ó, quem valorou as joias em 16 milhões? Essa é uma pergunta extremamente importante. Quem que falou esse preço? Quem que chutou esse... Porque tá de 16 para 5,6... É muita diferença, viu? São 10 milhões a menos. 10 milhões e 400 mil a menos. Mas tudo bem. Essa notícia é para dar risada, que é mais uma da coleção. Acho que o primeiro que publicou foi o Guilherme Amado. Pegaram celulares de Bolsonaro, tablets, HD, pendrive, um monte de coisa. E aí a Carla Araújo aqui no UOL conta que Bolsonaro trocava de celular a cada 3 meses e não tinha nuvem. Logo no início de seu mandato, Bolsonaro rejeitou o uso de um celular com sistema de segurança da BIM. O ex-presidente era influenciado por parte de auxiliares do chamado Gabinete do Ódio a não confiar na agência de inteligência. Pô, bicho, Bolsonaro só usou um celular comum. Só isso, nada demais. Eu acho que se ele tivesse algo a esconder, aí sim ele ia buscar, né, sistemas de proteção mais robustos. Além de trocar o aparelho e o número, Bolsonaro tinha o costume de usar o WhatsApp em um instrumento de comunicação presidencial. O aplicativo só podia ser acessado pelo presidente de um aparelho celular comum, já que não seria possível fazer do telefone criptografado fornecido pela BIM. Aí eu pergunto, eu não entendi. Eu devo acreditar na Carla Araújo, que ela disse que Bolsonaro utilizava um celular comum porque o Gabinete do Ódio falou? Ou eu devo acreditar no segundo parágrafo da Carla Araújo que diz que o Bolsonaro usava um celular comum porque ele usava o WhatsApp e não funcionava no celular da BIM? Você percebe como as alternativas elas são excludentes? Mas esse é o jornalismo da imprensa. A conclusão final disso daqui é o seguinte, não acharam nada. Não acharam nada. Não acharam, pelo que tá vendo aqui, não acharam nada. Porque se tivesse achado, tem uma semaninha, né? Já tinha tempo de sair umas notinhas na imprensa, mostrando aí Bolsonaro tramando, aprontando, fazendo e acontecendo. E aí o velho não tinha senha no celular. O cara não tinha senha no celular, não tinha nuvem. Não sei, né? Ai, pequeno dia pra imprensa brasileira. Eles estão tristes. Estão tristes. Vamos continuar. Eu falei para vocês, e eu acho que vários de vocês devem ter visto esta notícia. Ela é bem interessante, mas eu não acho que é uma bala de prata. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Vejamos. A Revista Oeste ontem soltou uma nota muito interessante, uma nota exclusiva, só saiu lá. Eles
Não sei o que eles fizeram, devem ter pegado a lista de pessoas, devem ter checado aí no TSE, etc, tudo mais, para ver se tinha algum tipo de filiação partidária, e eis que eles acharam algumas informações bem relevantes. Filiados a partidos de esquerda estavam no 8 de janeiro. Aí fala assim: documentos obtidos por Oeste mostram que filiados e ex-integrantes de partido de esquerda participaram dos protestos do dia 8 de janeiro. Eles foram presos por causa dos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes. Aí fala assim: Elciane Lúcia Harmes, de Foz do Iguaçu, é filiada ao PT desde setembro de 2009. Marina Camila Guedes Moreira, de Barueri, São Paulo, milita nas trincheiras do PCdoB desde 2015. Também é o caso de Ana Elza Pereira da Silva, ligada há 22 anos ao hoje denominado Cidadania, ex-PPS, oriundo do Partidão. Porque essas três militantes de esquerda estavam misturadas a milhares de pessoas que foram a Brasília ou permaneciam acampadas em frente ao quartel no dia 8. Perceba que a revista Oeste faz uma pergunta muito pertinente. Por que protestavam contra a vitória do Dilma nas eleições do ano passado? Uma pergunta. E a resposta pode ser interessante. Elciane e Marina estão em liberdade provisória, com tornozeleira eletrônica em seus estados. Ana Elza segue presa na colmeia no Distrito Federal. E aí, para provar o seu ponto e as informações que estão sendo aqui apontadas, a revista Oeste colocou aqui, né, um printzinho, apagaram de bom grado o número do título, mas tá ali, ó. Elciane Lúcia Harmes, partido PT, filiada pelo Paraná, Foz do Iguaçu, data de cadastro de filiação não verificada, data de filiação 6 de setembro de 2007. Situação regular. Afiliada. Aí tá ali também, né? Ana Elza Pereira da Silva, Brasília, Cidadania, né? Desde 2001, regular. Barueri, Marina, PCdoB São Paulo, desde 2015, situação regular. Aí a nota continua. Ex-filiados, esse negócio são os ex, né? Que pessoa que está afiliada, mas já foi filiado. A partido de esquerda participaram do 8 de janeiro. Na lista de ex-filiados aparece Edna Borges Correia, que passou uma década afiliada ao PT e só deixou a legenda em abril do ano passado. Ela também foi integrante do antigo PPS. Jupira Silvana da Cruz Rodrigues, detida com os demais, esteve nas fileiras do PT entre 2001 e 2007. Edna é ré no processo que acusa de participar de organização criminosa. Ela e Jupira continuam presas. Uma advogada recebeu queixas de clientes detidas com Jupira. Segundo a defesa, a mulher provoca confusão com as demais detentas e revelou ser de esquerda. O que ela fazia na Praça dos Três Poderes naquele dia? Até o momento, veículos de comunicação da grande imprensa e o próprio PT descartam a tese segundo a qual havia infiltrados no 8 de janeiro, mesmo com vídeos registrados pelos próprios manifestantes. E aí, por mais que essa matéria traga todas essas informações, prints, né, que tá aqui, claro que a pessoa foi filiada, é filiada, etc, tudo mais. Isso, gente, é importante? É. Isso é motivo de questionamentos, mas com toda certeza. E a revista Oeste está fazendo uns bons questionamentos. O grande ponto aqui é que não dá para bater o martelo e falar está comprovado. Está comprovado, encontramos infiltrados, etc, tudo mais. Vocês já pensaram se ao longo do dia de hoje a Rede Globo entra em contato com alguma dessas senhoritas que estão em liberdade provisória, etc, tudo mais, e ela começa a falar que que ela até gostava da esquerda, mas ela mudou e fez campanha, e se começar a aparecer na rede social dela, sabe, algumas postagens, isso, aquilo, outro, né, contra a esquerda, e aí, o que a direita vai falar? Então, assim, todo mundo continua, eu vejo assim que a turma continua com o nervo à flor da pele. Mas nesse momento, ainda mais, com diversas notas da Folha de São Paulo, mostrando aquelas mensagens de WhatsApp, aqueles informes da BIM. Nesse momento que temos aquelas trocas de ofício entre o diretor-geral da Polícia Federal e o ministro da Justiça e Segurança Pública, depois o ofício do ministro da Justiça e Segurança Pública para... não lembro se foi para o Ibanez ou se foi para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Nesse momento que temos o caso
do repórter da Reuters, aquele caso estranho, que também merece questionamentos. É importante manter a parcimônia, manter os questionamentos, não sair fazendo afirmações com base... Aqui são indícios robustos, mas isso não é sempre bater o martelo total. Que isso pode se virar. Já a pessoa se virar, e aí depois vão apontar o dedo e falar, ó, tá vendo aí? A turma tá mentindo. A turma está usando de fake news, etc, tudo mais. E aí eu fico triste porque eu até entendo as pessoas comuns quando às vezes deixam se levar, vê a notícia, vê a manchete, dá alguma coisa e fala, pai, agora tá confirmado. Mas quando é um deputado federal fazendo isso atrapalha. Isso pode, lá na frente, se for confirmado, beleza. Mas se não for confirmado, aí vai deslegitimar. Então, é preciso ter calma e paciência. Teve outro evento aqui também. Deixa eu falar isso aqui, que eu falo outro evento que também envolve o deputado, que eu acho que a turma tem que respirar um pouquinho mais. Fala assim, ó. Desatenção no WhatsApp e trajeto inverso. Depoimentos expõem enganos na preparação do GSI antes do dia 8. Como assim? Militares responsáveis pela segurança do Planalto não sabiam ou minimizaram potencial de dano dos atos? Tá estranho isso daqui. Porque alguém avisou. Como é que a turma não sabia? A imprensa sabia, os militares não sabiam. A BIM avisou os militares. Tem alguém que tá errado. Tem alguém que tá errado. Não adianta sair fazendo afirmação. Tem que começar a fazer os questionamentos. Mas e aí? Quem é o responsável por isso? E tentar obter as respostas. A CPMI, eu acho que vai ser um dos principais palcos para chegar a algum tipo aí de conclusão. E aí, pegando isso daí, não vou me aprofundar nessa matéria, mas trazendo aqui a questão para o judiciário, essa semana também um deputado do PL me fez um comentário que eu botei a mão na cabeça e pensei, rapaz, o cara tá querendo ser o discípulo do Daniel Silveira, só pode. Ele acha que porque ele tá no plenário que ele vai falar isso tudo e numa boa, assim, o negócio foi tenso. Foi tão tenso que no dia seguinte ele voltou e falou meio que se arrependeu, que passou do ponto, pedindo um pouco de desculpas, isso, daquilo, outro. É bacana, sabe? Gera engajamento, etc, tudo mais. Aqueles discursos que a turma diz, ai, lavou minha alma. Mas e o resultado disso depois no longo prazo? Os nossos representantes, eles precisam ter um pouquinho mais de paciência, né? Antes de falar, conta até 10, pensa, pô, será que isso aqui vai dar bom? Ou vai atrapalhar? E aí você vê como tá o cenário tá tenso, muita coisa acontecendo nos últimos dias, meu Deus do céu, e a tendência não é acalmar de uma hora para outra. Você vê até que vem tendo alguns questionamentos da imprensa. E aí, para minha surpresa, e eu fiquei feliz com isso daqui, não sei se você vai ficar feliz também, o ministro Fux, ele participou de um evento onde, mais uma vez, isso aqui não é a primeira, o Fux já falou isso daqui algumas outras vezes. O Fux diz que o Congresso deve parar de judicializar a política e lidar com o ônus de suas propostas. O ministro Fux criticou a judicialização da política nesta sexta-feira. De acordo com o ministro, deputados federais e senadores devem parar de acionar a corte em questões que cabem ao Congresso legislar e lidar com o ônus eleitoral de suas propostas. Em primeiro lugar, o parlamento deve assumir o custo social. O que não pode haver é essa judicialização que tem havido. Tudo eles vão, né, para o judiciário porque não querem pagar o custo social de uma deliberação que não agrade o povo. Fux afirmou ainda que, apesar dos ministros não serem eleitos, o judiciário deve ter o respeito da população para que o que aconteceu no dia 8 não se repita. Você vê que existe uma preocupação. Não, assim, eu não acho que tem ninguém nesse país. Você pode falar o seguinte, não, o cara, sei lá, tá fechando os olhos para algumas coisas, né? Não tá ajudando muito. Mas fala que as pessoas estão contentes com o quadro que o Brasil vive hoje. Eu acho que ninguém gosta disso. Viver no embate. Talvez até tenha, né?
turma aí da esquerda, o Dilma parece que tá gostando do embate, o Dilma, o Flávio Dino. Mas existe uma vontade de tentar minimamente dar uma baixada na temperatura. E aí que eu trago essa questão do deputado. A turma também não pode ficar criando confusão, criando confusão, criando confusão, criando confusão. Perceba como o Lula está sendo criticado ultimamente na imprensa. Olhem como o Lula teve derrotas significantes no Congresso nos últimos dias. Olhe como a própria esquerda vem tendo problemas, seja nos Estados Unidos, o Biden está com índices recordes de desaprovação, seja no Chile, o Boric perdeu mais uma vez e perdeu mais feio, tanto que se a direita quiser discutir lá a nova Constituição e nem chama a esquerda para discutir, pode ir, pode atropelar, não tem como, eles têm a maioria total. Veja como o próprio clima no Brasil, né, a temperatura está mudando. Você vê essa questão da discussão do PL 2630, pessoas que não comentavam de políticas, pessoas que são da área, por exemplo, do entretenimento e que evitavam para não perder contratos, estão se posicionando. Como as próprias plataformas estão se posicionando. Na minha humilde visão, se a direita sobreviver e se a direita conseguir comunicar o que ela é, o que ela representa e mostrar tudo que a imprensa vem fazendo e estava fazendo nos últimos 4 anos, eu acho que a direita consegue pegar todo esse movimento que, aos meus olhos, continua crescendo. Aí você pode falar, mas Bolsonaro perdeu. Vamos entrar nessa discussão mais a fundo, mas vamos olhar de forma mais ampla. 99 deputados. 99 deputados só no PL. 13 senadores, se eu não estou em dúvida, 13 a 15 senadores só no PL. Governadores. O maior e mais importante estado do país em termos econômicos, né, de pujança, cachapância, que é São Paulo, colocou o Tarcísio lá. Tarcísio não é um político profissional, que assim, todo mundo já sabia quem era, é o nome rodado. Então, assim, é um movimento grande que você vê que as pessoas estão começando a ter aquela convicção. Por mais que você vê, o Bolsonaro teve alguns votos a mais do que ele teve em 2018. Mas em 2018, ele não conseguiu eleger essa quantidade de deputado. Ele não conseguiu eleger essa quantidade de senador. E 2018, gente, eram 2 vagas para o Senado. 2! Agora com uma... Se a direita sobreviver, 2024 tá vindo aí com chances sensacionais. Sensacionais. E você vê que tem. Deixa o Dilma falar, deixa o Dilma se atrapalhar. E tem que tocar o barco. E aí ele tem que começar a mostrar os seus projetos. Mostrar, ó, é isso aqui que a direita defende. Esse é o plano de sociedade. Sempre falei que a direita às vezes carece disso, né? De ter assim, as pautas claras. No final do dia, o que a direita está sempre preocupada é ter aquela liberdade do cidadão. Não, pô, eu quero ter minha liberdade. Pra quê? Não. Pra tomar minhas decisões. Escolher como eu quero educar meu filho. Isso aqui, aquilo, outro, tudo mais. Mas se a direita, o próximo passo, ainda que ela não tenha um plano definido, mas começar a mostrar, assim, de forma mais clara o que ela realmente pensa, eu acho que decola de um jeito sem igual. Mas voltando aqui, só para encerrar, você vê, ó, o ministro Fux fala, ó, neste sentido, é preciso que não ocorra a judicialização de propostas legislativas. Como exemplo, ele citou a ação que chegou à corte sobre o Código Florestal. Há questões que o judiciário não tem competência legal. Como sobre o Código Florestal, por exemplo, nós que vamos dizer o que é certo, nós não temos nem formação para isso. Se não der motivo, a turma já não precisa. A esquerda já não precisa de motivo, né? Vocês estão vendo o Dilma. Não é motivo. Andar pela sombra. Conseguir sobreviver. Teremos dias melhores. Teremos. Mas eu tenho a mais pura convicção. Que a imprensa, ela faz aquele efeito reverso. Porque ela bate tanto e bate de forma tão vil que as pessoas estão acordando. As pessoas continuam acordando. Olha isso daqui, ó. Anderson Torres e o Cid ainda teimam em não cantar. A ser assim, não deixarão a gaiola tão cedo. Isso aqui é matéria que se faz. Essa discussão sobre delação é para tentar dar ares de crime.
Quem tá falando que o Anderson Torres é um criminoso? Quem tá falando que o Cid é um criminoso? Ele já foi condenado? Mas pra dar aquela ideia, né? Olha, foi pego, viu? Mas pode se livrar da cadeia se entregar a Bolsonaro. Entregar o quê? O que foi que ele fez? Mas tá aí. Essa matéria aqui foi do dia 8. O que foi que aconteceu? Graças a Deus, anteontem o Anderson Torres foi liberto. Para desespero do Nobrar. Então você vê uma fake news. Não é que é fake news, né? É puro discurso de ódio. Disfarçado de análise. Carlos Bolsonaro até fala assim, ó. Está descarado o que querem que aconteça e como forçam toda a situação. Incrível seria se um jornalista se prestasse a esse tipo de comportamento. Entretanto, qualquer um de bom senso sabe que esse ser de jornalista não carrega nada. Aí você vê aqui, ó. Folha de São Paulo. É um livro que eles estão comentando, mas o livro foi escrito por alguns colunistas da Folha de São Paulo, como o Conrado Ubner. Até falando dele ontem. Sem punir Bolsonaro, democracia ainda corre risco. Só existe paz no Brasil se punir Bolsonaro. Esse revanchismo vai se virar contra a esquerda, pelo menos perante a opinião pública. A coisa já passou demais do ponto. As pessoas já estão se questionando, cara, o que está acontecendo? Você vê, se a justiça não punir Bolsonaro, a democracia continuará em risco no Brasil, afirmam os autores do recém-lançado Caminho da Autocracia. Estratégias atuais de erosão democrática. No livro, eles apontam práticas de Bolsonaro que podem configurar crimes comuns, sanitários e eleitorais. Tá bom. Argumentam que se o ex-presidente não for responsabilizado, nada o impedirá de tentar voltar ao poder em 2026 e, se for bem sucedido, a escalada autoritária ganhará mais tração. E qual é a escalada? São pautas que eu acho que a esquerda está perdendo, tanto que algumas pessoas vêm alertando. O próprio Rafael Correa, né, ex-presidente do Equador, vem no Brasil e falou, ó, esse negócio aí da pauta identitária, agenda woke, tá dando errado, viu? Tá dando errado. Acho que a esquerda não deveria focar nisso. A população tá com fome. A população quer comprar, quer ter poder de compra. Mas segundo aqui a turma da Folha de São Paulo, em uma das frentes da obra, o quinteto mostra como são semelhantes as estratégias que as lideranças políticas desses países usaram para esticar os tentáculos do autoritarismo. Vamos ver o que foi que eles fizeram. Controle da educação básica e do ensino superior. Então, o que foi que o Bolsonaro fez para controlar a educação básica? A educação básica, na verdade, foi um dos maiores legados do governo Bolsonaro, criada a Secretaria de Alfabetização. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Diversos programas. Tempo de aprender, conta para mim, né? ABC da educação, todos baseados em evidências científicas que eles tanto dizem, pela turma lá do Nadalim. Que controle que teve? Que controle que teve? A única coisa que tinha era o estímulo que os pais participassem da educação das crianças. Ensino superior, o que foi que teve? Fechou a universidade? Sufocamento da sociedade civil. Ah, aí teve. Aí não benefício paungueiro. Aí não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Isso é autoritarismo, tá vendo? Ou você é do tal dos zongueiros ou você é malvadão. Do populismo da segurança pública. Falando que bandido é bandido e a vítima é vítima. Aí é autoritário demais, né? Essa pauta tá dando errado. Mas deixa ele lá. Para ficar no exemplo, a situação de escolas e faculdades ilustra como os governos de tendência autoritária retratados no livro replicam o mesmo tipo de ataque a liberdades acadêmicas. Vamos ver que ataques foram esses, né? O discurso de combate de uma suposta doutrinação de esquerda ou comunista, que não existe. A deslegitimação das questões de gênero. Tá vendo aí, né? Quais são os... Por que Bolsonaro é autoritário? Ele acha que menina é menino, menina é menina. A exaltação nacionalista. Como assim Bolsonaro exalta o Brasil? Temos que exaltar um governo global? Globalismo? Fim das fronteiras? E revisionismo histórico-científico. Quando foi que Bolsonaro fez isso? Quem criou a Comissão da Verdade? Foi no governo do Bolsonaro ou foi no governo do PT? Quem que tá falando que a Dilma sofreu um golpe? Foi Bolsonaro? Quem tá reescrevendo na história? Quem é autoritário? Não foram exclusividades do Brasil sobre Bolsonaro, mas Bolsonaro não fez isso. Assim como não foram as interferências administrativas e universidades, a limitação da autonomia didático-científica, limitação, mas são os profissionais. Você pega um problema da pandemia, aqui o próximo, a censura e o menosprezo à comunidade científica.
Durante a pandemia, a limitação estava no âmbito da direita, né? A direita não podia levantar alguns assuntos, como até hoje não pode. Que limite, que censura é esse? Você tá vendo? A turma tá na insistência. Aí depois você pergunta, né? Depois eles dizem, quem tá gerando ódio nas redes sociais, quem está agravando a polarização, as bolhas, é o algoritmo, é o autoplay, são as plataformas, ou é quem lê a Folha de São Paulo, assiste a Rede Globo e continua dando ouvidos pro Dilma. Olha esse daqui, José Simão, funcionário da rádio Band News e também da Folha de São Paulo. Essa postagem aqui, ela não tá propagando ódio? É triste o mundo que estamos sem Rita Lee, Palmeirinha, Davi Miranda e com Bolsonaro. Uai, Bolsonaro tinha que morrer? Desejar que uma pessoa perca a sua vida? Isso é bacana? Ele tá desejando isso. Tá desejando isso. Se Bolsonaro não tivesse vivo, as coisas estavam menos piores, né? Quem é que tá gerando ódio? Quem é que tá? Os jornalistas? Ou é Bolsonaro? As plataformas? O algoritmo? Vamos continuar que tem muita coisa ainda. Simone Tebet foi para a CNN no programa do Abílio Diniz, que faz parte do Conselhão, picanheiro, amigo do Lula, falar o óbvio. Que o problema do Brasil é que o país tributa muito, cobra e gasta muito e muito mal. Tá bom. Todo mundo sabia disso, né? E a Simone Tebet, ela fala assim ainda, ó. Temos os eixos do fortalecimento da democracia, da sustentabilidade e da diversidade. Essas são as preocupações do governo, né? Eu acho que democracia, você sabe muito bem o que eles chamam de democracia, sustentabilidade é agenda verde e diversidade é o arco-íris identitário que eles adoram. Vamos continuar. Simone Tebet passou mais vergonha. Ela falou, abre aspas, teremos uma surpresa com inflação um pouco menor do que a expectativa. Bom, surpresa nós tivemos, só que ela foi maior do que a expectativa, não menor, ministra. Que vergonha, viu? Humilhada. Você vê aqui, ó, essa nota do Globo, até só na coluna da Miriam então, mas quem escreveu foi a Maeli Prado. Após ficar quase estável em março, inflação de alimentos volta a incomodar em abril. Que triste, hein? Pô, Simone, me ajuda, amiga. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. A Veja foi até mais direta. Já colocou na manchete, ó. O alarme falso de Simone Tebet na Bolsa e a Petrobras como fiel na balança. Aí fala assim, né? Que a Bolsa se decepcionou com o alarme falso da ministra. Na última terça, a Simone havia afirmado que a inflação de abril seria menor do que projetava o mercado. O dado oficial mostrou que, na verdade, os preços foram maiores do que as estimativas médias apontavam. Apesar disso, a Petrobras roubou a cena e evitou perdas maiores ao índice Bovespa, o superpagamento de dividendos da estatal sob a gestão de Lula, as mudanças, aquilo vai estar no Veja Mercado. Engraçado, né? O Lula falou que ia vir para abrasileirar o preço do combustível, a gasolina continua caro. Falou que ia acabar com super dividendos, os dividendos continuam aí. E não que eu esteja torcendo para acabar com o dividendo, não. Eu só quero pontuar como o discurso do Lula em campanha, para mostrar para os seus fiéis eleitores que ele é um cara da esquerda raiz que ia vir para mudar tudo, não tá em pé, né? O Lula bem que tá traindo os seus seguidores. Mas vamos continuar. Guarda isso. Aí, diante desse cenário caótico, que tá tudo dando errado, a economia está em frangalhos, a Globo continua fazendo propaganda eleitoral pro Lula, disfarçada de entrevista. Guido Mantega, uma das pessoas mais responsáveis pelo caos que o Brasil vive até hoje, que começou lá atrás na era Dilma. É dureza, né? É dureza. É a Globo News. Aqui pode, aqui é do bem. E aí vejam só que interessante. Tem que botar aqui umas notícias meio que em sequência e relembrar de um fato de abril. Falei pra vocês ontem, e a imprensa também agora tá falando, que o Dilma tá com sérios problemas, de verdade mesmo, para avançar, que o governo não tem uma agenda,
não tem um plano, não tem um programa de governo. E as únicas coisas que estão sendo colocadas na mesa, aparentemente, não é nem o PT que está gerenciando. O PT só está observando o trator passar. Relator do arcabouço adia entrega para conciliar texto com Lira e Haddad. O relator do orçamento é o Cajado. É do PP. PP, não é do PT, não. PP é do Lira. E aí você vê, ele acertou com Lira. O arcabouço é do governo ou é do Lira? Pergunta. E aí ele também adiou, porque, ó, além do pedido de Haddad, para que o relator do substituto do teto de gastos esperasse seu retorno do exterior. A insatisfação generalizada no Congresso com a articulação política no Partido Popular torna o clima incerto para a votação do novo marco fiscal. E o Haddad pedindo, por favor, pelo amor de Deus, não calma, não aprenda, deixa eu voltar. Se o Haddad, se o governo tivesse a convicção que o seu texto, do jeito que o governo quer, fosse apresentado para o Congresso, o Haddad ia pedir, por favorzinho, me espera, por favor, Cajado. Cuida, não faz isso comigo, não. Parece que o governo não tem gerência sobre as suas próprias agendas. Tô falando maluquice? Vamos olhar mais essa notícia. Estadão. PP atua para relator incluir crime de responsabilidade no arcabouço fiscal. Será que é por isso que a Haddad falou, não, pô, pera, calma, não apresenta isso não. Vamos negociar, não coloca isso daí não, porque o Dilma, né? O Dilma é um ciclista, né? É um ciclista, vai que ele pedale. Não faça isso. Vamos manter aqui um arcabouço fiscal mais brando, vamos tirar, né, o crime de responsabilidade. É o PP tá atuando. Aí, olha esse parágrafo. A culpa do PP pressiona o Cajado, incluindo seu parecer a previsão de crime de responsabilidade pelo descumprimento da meta. Na última semana, Cajado disse preferir gatilhos para contingenciamento de despesas como possíveis sanções. O presidente do PP, o Ciro Nogueira, no entanto, pensa diferente. Nogueira quer que haja possibilidade de punição aos diretores públicos, caso o PT, não o PP, o PT, insista em se posicionar contra este trecho. Integrantes do PP calculam que conseguem formar maioria ao se aliarem a partidos de oposição como o PL, que tem 99 deputados. Mesmo sem acordo com governistas, o Lira deve colocar o texto em votação segundo aliados. O Lira vai botar. Mas o que determina então a pauta? É o governo ou é o PP? O que está tomando conta do Brasil? Pra você ver a falta de força e como realmente é um governo fraco, aí eu quero trazer essa notícia 9 de abril. Aí você vai me falar se eu tô maluco ou não. Ainda quando se discutia arcabouço fiscal, aquilo outro, blá blá blá, o Haddad vai mostrar, não vai mostrar, o Dilma vai, não vai, vai viajar, não vai viajar, vai apresentar de viajar, depois de coisa, teve aquela doença, né, que a gente não sabia se era de verdade ou não, porque foi num período muito engraçado que diversas coisas estavam acontecendo, crise no Congresso, né, até brincaram que era pneumolira. Em 9 de abril, né, desse ano, a Veja publicava essa nota. O incômodo do governo com o domínio do PP sobre a agenda econômica. Olha só, o mesmo PP que tem agora controlando o arcabouço fiscal. O governo Lula tem 2 projetos, as balas de prata e bronze, diz Simone Tebet, né, para recuperar as contas públicas. O arcabouço e a reforma tributária. Ambiciosas, as propostas terão à frente um parlamentar do PP. O deputado Agnaldo Ribeiro é o relator da reforma tributária, análise, né, comissão especial. Já o nome do deputado que vai relatar as novas regras fiscais ainda não foi anunciado. O Lira avisou que será um parlamentar de seu partido. O governo deve enviar o texto ao Congresso na próxima semana. O relator é uma espécie de senhor do destino de qualquer projeto. Cabe a ele elaborar o parecer, que será votado em plenário, papapá. O texto final pode tanto manter a versão original quanto ser completamente alterado, como, por exemplo, incluir o crime de responsabilidade que o PT esqueceu de colocar, né? O Haddad esqueceu de colocar o crime de responsabilidade para os ciclistas, né, que adoram pedalar. Entre os 5 nomes que ocupam a Bolsa de Apostas, o deputado Cláudio Cajado, que acabou sendo o cara que virou relator, é apontado como um dos mais fortes para assumir a relatoria. Qual o motivo? Ele é próximo do Ciro Nogueira, que quer que inclua o crime, né, de responsabilidade. Parlamentares de outras legendas acusam o Lira e o Ciro Nogueira de dominarem a principal agenda econômica do governo. Além disso, governistas se mostram um pouco à vontade
com a situação e apontam que na prática será a dupla Lira e Ciro Nogueira a principal definidora da agenda econômica nacional. O protagonismo garante a dupla, além de mais influência política, maior trânsito com o mercado. Nos últimos dias, grandes empresários procuraram parlamentares preocupados com as propostas. Eu não coloquei aqui as notícias que saíram. A Gleisi Hoffmann, essa notícia é no Globo. No Globo aqui. Acho que foi no Globo. Acho que a foto até a Gleisi Hoffmann tá com um vestido meio verde. Fala assim. Gleisi Hoffmann vai pra cima do Cláudio Cajado. Gleisi Hoffmann disse que se ele inserir as propostas do mercado financeiro, o Brasil vai sofrer. Nos últimos dias, grandes empresários procuraram parlamentares preocupados com as propostas. E chegou no Cajado, né? Vejam como o atual governo só se sustenta por causa da Rede Globo. A imagem que o Lula tá aí, que vai fazer, que vai acontecer, que vai sobrar, só sobra em pé esse castelo de areia por causa da Rede Globo. Como um partido de 60 e poucos deputados tá tomando conta da principal proposta econômica do governo. Meu Deus do céu. É uma fraqueza sem tamanho. Sem tamanho. Pressionado no Congresso, governo enquadra o PT e tenta apagar incêndios no primeiro escalão. O que é que tá acontecendo? Se lembra de um assunto que a gente comentou essa semana, mas vem de tempos. O apetite insaciável do PT por cargos é o que tá rolando. O Planalto, né, o governo mesmo, núcleo duro, Lula, tenta enquadrar o partido. Não tá dando mais. Para garantir a aprovação do novo arcabouço fiscal e tenta apagar incêndios nas relações entre integrantes do primeiro escalão do governo. Com menos de 5 meses no cargo, o petista vê disputas internas se acumularem em áreas sensíveis e, pelo menos por hora, não dá sinais de que planeje medidas enérgicas para conter as desavenças entre os seus auxiliares. E é tudo controle por cargo, por indicações, aquilo outro. Que é uma briga que tá rolando agora? A segurança do Lula. A justiça quer ficar com ela, né? Turma do Dino, a Polícia Federal. E o GSI falou, não, vai ficar com a gente. E aí, vai ficar com quem? E a gente entrou no meio, não quer o GSI. A gente não gosta dos militares. E é briga, no final do dia é cargo. No caso com potencial de ser o mais espioso, Lula deve ser obrigado a arbitrar um conflito entre a Petrobras e a área ambiental por causa da exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Mariano do lado, Alessandro Silveira do outro. Tanto a Petrobras quanto o Ministério de Minas e Energia, ou seja, até o Jean Paul Prats, atuam para levar o projeto de exploração de petróleo adiante. Só que a decisão final para saber se a licença ambiental, né, se vai ser negada ou não, etc, tudo mais, vai caber ao presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, que foi indicado por Marina a decidir. O caso foi revelado pelo site Suma Uma, que é uma ONG, aí, uns zongueiros que a menina vem dando várias entrevistas. E é briga pela agenda, para quem vai controlar a agenda, para fazer isso daqui, para fazer aquilo outro, etc, tudo mais. Isso dentro deles. Aí, diante disso tudo, a Helena Landau fala o seguinte, né? Surpreende a inabilidade de Lula, que já foi considerado o maior político do país. Gestão do presidente é errática. Faz lembrar velho bordão. Eu não vim para explicar. E ela fala, ó, batalha contra o Banco Central, e ainda vamos falar sobre isso. Idas e vindas sobre a Ucrânia. Volta do anti-imperialismo americano. Esse é bem questionável. Lula segue vassalo do Biden, aos meus olhos. Caça aos jabutis tributários, decretos para o saneamento, Petrobras ignorando a CVM, empréstimo para a Argentina, coronando excelente retrocessos, a questão da Eletrobras. A lista não é exaustiva porque, enquanto escrevo, alguma nova atrapalhada pode acontecer. Estou para ver uma tragédia de comunicação tão ruim, se é que tem estratégia nisso. Vai ver, é só o coração de Lula transbordando. Helena Landau fez campanha para o Lula contra Bolsonaro. Lula ganhou para tirar Bolsonaro. Poder ter iniciado um governo de união. Não, prefiro manter a polarização. Agora, lá vem CPI e muitas dificuldades no legislativo. A turma que vai entrar não gosta de Bolsonaro. A turma que vai entrar não é boba. A turma quer espaço. A turma não duvide de utilizar essas CPIs para gerar desgaste no governo, não para mostrar que a direita estava certo, só para gerar um cenário para conseguir, né, vender algumas soluções em troca de cargos e emendas. E aí o Lula montou um arcabouço fiscal que garante o mínimo de despesas sem certeza de receitas para fechar a conta,
Primeiro eu gasto, depois eu vejo como eu pago. E não tem desenrola que ajude tesouro, é mais dívida mesmo. A busca desesperada por receitas poluiu o ambiente, o esperado era a prioridade absoluta para a reforma tributária, a modernização das regras orçamentárias e finanças públicas, e aí em seguida, né, a reforma do IR colocando ricos para pagar imposto. Não sei se essa sequência mais organizada de iniciativas teria impacto nos juros, isso é assunto para o Copom, mas tiraria a sensação de um governo sem rumo, um governo afobado e um governo atabalhoado. Aí fala, ó, os partidos que formam hoje a base do governo, se é que existe, estavam presentes nas duas votações e foram derrotados. Derrotado. Tá falando do marco do saneamento. Tá falando também da questão da Eletrobras. Importa é desfazer iniciativas de governos passados, independentemente dos inegáveis benefícios que trouxeram, como é flagrante no caso do saneamento. O governo Bolsonaro fala, Helena, fala que é Bolsonaro, não governos anteriores. O que custa reconhecer que Bolsonaro fez coisas boas? O caso da Eletrobras é ainda mais escandaloso. Aí ela explica lá, né? E por fim ela termina falando que a mudança na política econômica era totalmente previsível. O que surpreende é a inabilidade daquele que já foi considerado o maior político do país. Em que momento desses 20 anos Lula perdeu a embocadura é difícil determinar. Mas ele não é mais o mesmo. Estamos vivendo um caos. No Atlas de março já tem umas notícias sobre isso. Mas no de abril terão várias. Em abril, eu tava... Que eu tô montando, então tem uma notícia na minha cabeça. Saiu no bastidor que petistas foram atrás do José Dirceu pedir: Dirceu, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Fala com Lula. Porque ele não tá mais escutando ninguém. Não tá. Quem manda no governo hoje? Que é uma das pessoas que mais manda? É a primeira-dama. Lula tem vivido situações curiosas com a primeira-dama. Ela, segundo auxiliares palacianos, se apropriou da agenda do presidente. Cancela encontros que ela desaprova, não gostei. Remarca datas só para poder estar presente em determinadas conversas. Veta nomes em audiência sem dó. E o governo tá patinando, né? Segue patinando. E aí, para falar algumas coisas da agenda internacional, e eu acho que não vai dar tempo de falar da agenda verde hoje. Oh, meu Deus do céu. Fica para amanhã, mas é importante falar. Tem uma questão da Tabata Amaral, uma thread do Carlos Bolsonaro e a questão da Marina. Mas vamos falar da pauta internacional. E amanhã a gente comenta sem falta. Ciro Gomes reapareceu numa palestra em Lisboa. Falou uma lorota lá, falou umas maluquices até sobre o Bolsonaro, mas falou algumas coisas interessantes sobre o PT. E você tem que olhar sob a ótica, não que assim, que fala, eita, o Ciro criticou, etc, tudo mais. Eu tenho que olhar pela ótica que uma crítica do Ciro Gomes, querendo ou não, ela reverbera dentro da esquerda. Não apenas porque as pessoas escutam o Ciro Gomes, mas porque pessoas que têm voz na esquerda vão comentar sobre o que o Ciro Gomes está apontando. E algumas questões, gente, assim, são irrefutáveis e que desmontam por completo a farsa do governo Lula, principalmente no âmbito da economia. Então anota aqui, só para mostrar para vocês a manchete, como a imprensa meio que está noticiando. Ciro quebra silêncio e diz que Lula não tem compromisso com a mudança. Não tem. E essa é uma fala para a esquerda. Você vê, ó. O Lula não tem apoio da direita. Quem sabe que é de direita. Lula não tem apoio daquele cara de centro antipetista. Lula não tem apoio, assim, né, sólido no Congresso. Resta PT, os petistas e seus militantes, né, os partidos satélites. Vocês estão vendo, já tá rolando uma briga nesse momento. E aí a militância do Lula até vem relatando no Atlas. Relatei em janeiro, relatei em fevereiro, relatei em março. Tem capítulo só comentando sobre essas brigas internas e as diversas traições perante a esquerda que o Lula vem fazendo. E o Ciro Gomes aparece falando aqui várias coisas que doem no coração, tanto daquele cara identitário, woke, quanto naquele cara mais nacionalista, trabalhista, né? Em alguns setores da esquerda. Vamos aqui primeiro olhar isso daqui, né? Que os identitários ficam dodói. Deixa eu dar um dado para vocês, mas vou falar baixinho para ninguém ouvir. O desmatamento da Amazônia cresceu 14% nesse trimestre em relação ao mesmo período do ano passado do Bolsonaro.
Não, mas eu vou dar outra. Nós temos compromisso com a democracia, com a questão de gênero e tal. Não diga para ninguém que eu falei. Tem menos mulheres no governo Lula do que no governo Bolsonaro em cargos de comando. Percebe as armadilhas? Percebe as armadilhas? E aí, além disso, e essa aqui que pra mim é uma fala que vai doer, mas de verdade na esquerda, pelo que eu acompanho os debates que eles ficam fazendo, o Ciro Gomes fala sobre o Banco Central. Presta atenção em tudo que ele vai falar. E até depois eu explico de forma um pouco mais simples. Você conhece o Estatuto da Autonomia do Banco Central do Brasil? Sabe que dia foi votado? Escrito lá. Eu sou advogado. Lei Complementar número 179, se a memória não me falha, artigo 5º, inciso 4º. Confere aí no Google. E lá, cabe ao presidente da República demitir o presidente e a direção do Banco Central, caso ele não cumpra as metas que cumpriu. O Banco Central brasileiro não cumpriu a meta de inflação do ano passado, não cumpriu a do ano atrasado, a razão de direito e de fato está dada para demissão. Por que não tenta? Porque diz, esta demissão tem que ser provocada pelo Conselho Monetário Nacional. Quem é o Conselho Monetário Nacional? É o governo, Sérgio Lírio. É o ministro da Fazenda, completamente entregue à banqueirada. E aí o Senado não vai atender? A conferir. Quando o Lula demitir, ver se o Senado não aceita. Ele não vai nomear o advogado dele, ministro do Supremo? Para isso tem força política. Pra isso tem força política, né? Pra emplacar o advogado. Gente, olha só. Olha só. Uma das grandes críticas que a esquerda, né, a base ideológica da esquerda tem perante a direita, etc, tudo mais, e que eles criticam o Bolsonaro, que eles falam que o Bolsonaro era uma espécie de entreguista. O Bolsonaro entregou o Brasil, que fez isso, que fez aquilo outro, que a autonomia do Banco Central é um absurdo, né? Porque ele não trabalha em prol do Brasil. Veja a taxa de juros. Você trabalha não pro Brasil. Não vou entrar nesse mérito. Agora, uma coisa dá pra negar. A taxa de juros tá doendo. Tá doendo. Não tem como negar. E óbvio, o governo Lula é o maior responsável, porque não apresenta nem medidas para poder apontar o dedo pro Copom e falar, ó, eu tô tomando minhas medidas, agora faça você as suas. Olha minhas medidas para controlar a inflação, controlar aqui a economia do Brasil. Eu tô fazendo minha parte, agora faça a sua, baixa os juros. Não, nem isso a turma do Dilma tá fazendo. E aí, a gente já comentou sobre isso algumas vezes, tem diversas coisas, por exemplo, a meta da inflação. Se você aumenta a meta da inflação, você pode reduzir os juros. O Lula tá reclamando dos juros. Quem é que decide sobre a meta de inflação? O CMN, o Conselho Monetário Nacional. O governo tem 66% dos votos. São 3 pessoas que votam. Campos Neto, Simone Tebet e o Haddad. Se o governo quisesse mudar a meta de inflação, já tinha mudado. Vamos para a questão do Banco Central. O Ciro Gomes, ele não está mentindo quando diz que o Campos Neto não cumpriu as metas, etc. Não, realmente tem uma coisa que não cumpriu. Tem espaço para demitir. Tem espaço. Eu não estou aqui falando que o Lula deveria demitir o Campos Neto. O que eu quero que vocês vejam é que o Lula não demite o Campos Neto simplesmente porque ele não quer. E aí que vem a pergunta: por que o Lula não quer demitir o Campos Neto? Porque eles sabem que vão fracassar. Quem diz isso não sou eu. Pega o Atlas de janeiro. Vai pegar aqui, ó. Kimpai.com, sem BR, quem já foi assinante. Você vai lá no capítulo de economia. Tá lá falando de Banco Central. Tem 2 matérias. Uma da Veja, do Robson Bonin, se eu não me engano, no dia 6 de abril, que falava: a lua de mel entre o Lula e o Banco Central, ela vai acabar. E por quê? Porque o Lula precisa de um bode expiatório para colocar a culpa. Se o Lula demite o Campos Neto, vai colocar a culpa em quem? No Gabriel Galípolo, o amigo do Haddad, o número 2 da economia? Não vai. Não vai. Além disso, 7 de janeiro, o Luiz Barros já foi um dos diretores do Banco Central. Eu acho que ele foi presidente do BNDES, mas independente disso, ele é economista, ex-ministro do governo Fernando Henrique Cardoso. Ele falou: vai o Lula, ele vai para cima do Banco Central, porque ele precisa de um bode expiatório para justificar o seu fracasso. E vocês estão vendo agora. Vocês estão vendo. É uma briga que é totalmente necessária. Vem a Gleisiane e fala: não, pega o boné e vai embora. Pega o boné.
A Lula diz, é um absurdo, esse negócio de autonomia, como assim? Não. Esse cidadão demite, cara. Se ele tá ruim, não tá, demite. Mas não demite, né? Porque precisa dele pra fazer política barata. Esse é o governo, tá esfarelando. Só se mantém em pé por causa da Rede Globo. Olha tudo que a gente vem observando nos últimos dias. Vejam, se não for a Rede Globo, olha as notícias, né, por trás daquele marketing político. Olha a real situação que o governo se encontra. Aí imagina essa fala do Ciro Gomes, que ela já tá reverberando, já gerou um monte de confusão. Jogando na cara, fala, irmão, vocês estão falando dos juros, Campos Neto, banqueiro. Lula não demite porque ele não quer. E aí, o que a esquerda fala? Que a esquerda também tá olhando para 2024, né? O PSB e o PDT, ó, estão coladinhos. Já saiu nota tanto do irmão do Ciro Gomes na entrevista pra Globo, quando o Siqueira, que é o presidente do PSB, falando, a esquerda aí, né, a gente vai se juntar 2026, nessa hegemonia do PT é ruim, também querendo nosso espaço ao sol. Se a direita sobreviver, conseguimos mostrar, olha o que a direita realmente fez, olha os avanços do governo Bolsonaro, tudo mais. Gente, a gente vai conseguir. Tem uma esperança para 2024, mas temos que sobreviver. Sobreviver tá difícil, mas tá difícil demais. Mas vamos continuar. Vamos continuar aqui um pouquinho que tem mais umas coisas, né? O Dilma mandou o Celso Amorim lá pra Ucrânia, se encontrou com a galera, foi lá na região, viu umas fotos. São fotos, não dá pra tirar conclusões. O cara foi lá, viu toda a coisa, não sei, né, se realmente foi assim, se a situação tá mesmo. São fotos, me mostraram fotos. É difícil, né? Engraçado que isso é a mesma coisa que o Lula falou da ministra. Falar outra palavra. Mas a ministra que tinha umas fotos estranhas. Não, só pelo que me consta, são apenas algumas fotos estranhas que a ministra tem. Agora, na hora de pegar a foto da fila do osso, rapaz, o Lula adora. Aí veja. O Dilma foi lá pra fora. Todas as viagens internacionais estão sendo um fiasco. Lembra da última entrevista que a gente comentou que saiu na Quest, do mercado financeiro? 60% dos entrevistados acham que a imagem do Lula no Brasil lá fora piorou após as viagens, não melhorou. Só melhora para quem assiste a Rede Globo e tá preso nessa hipnose maluca desse castelo de areia. Zelensky manda uma direta para Lula. Um dia após se reunir com a sua especial da presidência, Celso Amorim, o Zelensky afirmou nesta quinta que a fórmula ucraniana para a paz é a única capaz de acabar com o conflito. Eu enfatizei ao Celso Amorim que o único plano capaz de ter agressão é a fórmula ucraniana para a paz. Nós discutimos a possibilidade de realizar uma cúpula Ucrânia, América Latina, né? Não vamos entrar no mérito. O que tem que ficar claro aqui é o fracasso do governo em se posicionar como um grande player com força diplomática para fazer... Não vai. Vocês não têm força para nada. Se o presidente Lula e seu assessor achavam que podia contribuir com sugestões, acabaram de ouvir do próprio Zelensky que o presidente já tem o seu esquema, o qual ele fez questão de frisar que é o único. A utopia gerada pela própria diplomacia petista de que o Brasil teria uma fórmula para a paz foi assim enterrada em um único tweet. O Brasil não tem ver lugar nenhum. Assim, é café com leite. Tá passando vergonha em todas as áreas. Todas as áreas. Aí vai o Haddad. Mais uma coisa que a esquerda questionou, mas como assim, irmão? Como assim? E o imperialismo americano? Haddad pede ajuda do Tesouro Americano no socorro à Argentina. Questão humanitária. Os banqueiros americanos do imperialismo, Haddad. Enquanto isso, no Brasil, tentam... Não, mercado. Olha. Vamos aqui fazer uma política moderada. Temos o Gabriel Galípolo para fazer uma cena de moderação. O cara que escreveu com Haddad um artigo defendendo a moeda comum. Indicado de Lula para diretor do Banco Central, visita a feira de amigo do MST e tira foto com Stedley. Eu nunca vi
sair, mas primeiro que eu nunca vi a imprensa repercutir indicação para diretoria do Banco Central. Eu já vi para presidência. O Gabriel Galego já virou uma espécie de, sei lá, né, celebridade. E agora o político, né, tem lá no MST, bater foto com o Stedley. Você acha que esse tipo aqui de aceno ajuda ou atrapalha? Talvez o benchmark da XP. Acho isso aqui bacana, você se senta comovido, vai lá no evento, comer os arroz orgânico. Mas eu acho que a grande parte das pessoas bota a mão na cabeça e pergunta, né? O que é que esse governo tá fazendo? Acho que vai dar errado. Eu tenho certeza, né? E o Alckmin segue aí desaparecido. Ninguém sabe onde tá o Alckmin. Porque na hora que o Lula cair, o Alckmin vai falar, eu tentei avisar, né? Eu não compactuei com essas coisas. Comigo vai ser diferente. Haja coração pro Brasil. Minha preocupação é a direita continuar crescendo. 2024, ver a direita elegendo aí prefeitos, vereadores e mostrar para a sociedade que o Brasil vai dar certo. Não tem como esse país dar errado o tempo inteiro, cara. Uma hora tem que dar certo. Isso será na nossa geração. Com fé em Deus. E depois de estar velho, teremos que ver juntos. Eu vou mandar todos esses vídeos lá no canal do Telegram, link aqui na descrição, os vídeos que eu dei play aqui, os que eu também não dei play, mas passei aqui ao longo do vídeo de hoje. Como eu sempre digo, usar meu trabalho, passar meu canal, tem um plano de valeu, tem um play na descrição. O Atlas de Março sai agora dia 15, na segunda-feira, aqui em pai.com.br. E compartilha esse vídeo. E eu espero poder estar aqui amanhã e também a vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!